Bom, pessoal, olá a todos que estão aqui presentes no Colab Gov Summit. Como vocês podem notar, eu não sou o Gustavo Maia, CEO aqui do Colab, meu nome é Alan Torres, sou o Head de Políticas Públicas e Negócios e hoje estou aqui com um convidado muito especial, com o Hugo Mategovic, que é o CEO do Tools for the Commons, que é uma startup também que trabalha com governos, mas não só com governos, e a gente vai entender um pouquinho aqui melhor com o Hugo como é a atuação, o que é que eles têm feito, inclusive começando por quem é você, Hugo? O que você fez, o que é que você está, e muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Então, sou Hugo e tenho inicialmente um background muito mais em finanças e tecnologia. Trabalhei muitos anos com fundos de investimento fora do Brasil. Cheguei no Brasil, em São Paulo, em 2013. Descobri o mundo corporativo, o mundo de investimentos, as empresas, dinâmica empresarial no Brasil, na Ásia do Sudeste. Em 2016, montei uma consultoria para ajudar empresas de tecnologia a levantarem recursos na América Latina, que era uma tarefa muito difícil. Cheguei a bater muito no quesito do crédito, que era muito difícil para as empresas de tecnologia acessarem. Com isso, em 2018, montei uma plataforma de crédito para a nova economia e me apaixonei cada vez mais nessa empreitada com o poder da internet, o poder do mundo digital para a inclusão econômica, a inclusão financeira e cada vez mais com a inclusão social, dado que a gente cuidava muito das PMEs, que é realmente o pulmão da economia, das maiores economias e principalmente no Brasil. E a partir de 2021 eu descobri as tecnologias blockchain, com as primeiras operações de tokenização de crédito, tokenização de ativos no Brasil. E além do mundo digital, eu me apaixonei muito pela interoperabilidade das governanças. Então, atrás desse termo complicado, a gente fala basicamente de compatibilizar as leis da internet. Então, as leis da internet é conectividade, armazenamento de dados, software, contratos inteligentes, ou seja, uma rede que conecta as pessoas, e sistemas de comandos e controles para essas pessoas interagirem, trocando informações e com a Web3 valores. E entendendo isso, cheguei à conclusão que era possível evoluir o paradigma de governança e evoluir o paradigma institucional para não somente criar melhores moedas ou melhores sistemas financeiros ou melhores sistemas de crédito, mas também melhores sistemas de colaboração, de estruturação de sociedades. E hoje, o instituto e a instituição responsável por organizar a sociedade é o governo, é o Estado. Então, a gente fala muito de fintech, e quando a gente fala de fintech, a gente não pensa muito em criar apenas um prestador de serviço para bancos, a gente pensa em refazer sistemas financeiros inteiros, né? Então, Nubank não é um prestador de TI do Bradesco, eles criaram um novo banco digital. Bitcoin não é um prestador de serviço da Fed, é um novo sistema financeiro. Então, cheguei a montar a Tools for the Commons com essa provocação de ser uma fintech ou uma cripto não é um prestador de serviço para um banco, mas que é um novo sistema Web2 ou Web3 para operar serviços financeiros. Será que a gente não conseguiria redefinir a GovTech não somente como um prestador de serviço para o governo, mas será que a gente conseguiria criar novos governos na Web2 ou então novos governos na Web3 e com o mesmo sistema de interoperabilidade, ou seja, será que os governos poderiam fazer parcerias com essas redes e criar governanças híbridas, onde a instituição seria a internet, o ambiente seria a internet, mas o governo reconheceria e permissionaria esse ambiente de colaboração para várias utilidades públicas. Então, a gente criou Tools for the Commons com essa ideia no começo do ano. E, na prática, o que a gente faz é construir infraestruturas de zonas de economia digital. Então, uma zona de economia digital é um território digital
que a gente nacionaliza e reconhece diplomaticamente via ou vários órgãos tradicionais, que pode ser um congresso, uma presidência, um estado, uma cidade, uma província, uma prefeitura, para criar um sistema de um país, dois sistemas, que é o que a China fez nos anos 80, 90, quando a China saiu de uma economia comunista e uma política comunista para uma política comunista, mas uma economia de mercado. Então a gente faz a mesma coisa com umas infraestruturas de transição da governança que a gente chama da Westfália, não? Que foi criada com o Tratado de Westfália, que são as regras que sustentam todos os países, as constituições e o mundo que a gente vive hoje, para criar um sandbox de sociedade. E nesse sandbox a gente segue principalmente as leis da internet para o direito civil, o common law. Então a gente formaliza esse um país, dois sistemas, e a gente organiza a sociedade online, a gente organiza a sociedade on-chain, e a gente cria políticas públicas na internet, na web, que podem ser exportadas. Então isso permite dissociar o CEP da governança. Hoje em dia, se a gente mora em São Paulo, a gente necessariamente vai seguir as regras da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e da República Federativa Brasileira e da ONU a partir do nosso CEP. A gente não tem mobilidades a não serem mobilidades territoriais. Mas da mesma forma que a gente pode morar aqui e ter uma conta na Caixa Econômica Federal em São Paulo, mas também uma conta no Nubank ou no PayPal, a gente poderia também ter outras contas do cidadão digital, como a e-Estônia criou, por exemplo, desmaterializando as políticas públicas e exportando sua governança. Então, o que a gente quer fazer é democratizar isso e que cada cidade, cada país, cada estado possa ser também uma e-Estônia e competir globalmente por residentes e cidadãos globais, oferecendo as melhores infraestruturas e as melhores políticas públicas para o mundo digital e assim competir para o PIB digital global, arrecadar mais e melhorar constantemente as infraestruturas para o mundo digital. Então isso é o que a gente faz e a gente espera ampliar essas soluções no Brasil. Perfeito. Hugo, até para a gente ajudar quem está ouvindo e assistindo a gente a entender um pouco melhor, tu falou muito do ambiente do Web 2 e Web 3. Tu pode explicar um pouquinho melhor a lógica do Web 2 e Web 3, especialmente no contexto do TUS? Sim, claro. Eu acho que a Web 2 é a web da comunicação e da informação. Então, a capacidade de editar e comunicar informações. A Web 3 é a web dos valores, onde a gente consegue trocar crenças, valores monetários, a gente consegue trocar valores e registrar valores dentro da rede. Então isso é muito interessante, porque se a gente fala de Web 2, é como se a gente pudesse refazer toda a regulamentação da mídia e das telecomunicações. E a Web 3 é como se a gente conseguisse refazer toda a governança do sistema financeiro e do sistema de ética programável dentro desses ambientes. Então, o que a gente faz é usar a interoperabilidade. A Web 2 é bem comum, geralmente todas as indústrias elas passam por uma digitalização e depois uma descentralização. Então, a Web 2 é muito a digitalização, exemplo, passar da agência do governo para a GovBR, isso é um exemplo de digitalização, que sai do analógico e que vai para o digital. O que a gente se propõe a fazer é o oposto disso, é criar um ambiente digital, uma página que a gente autodeclara o governo digital e depois a gente pede reconhecimento pelas autoridades para reconhecer isso como uma extensão de soberania deles, igual Nubank começou com uma página e depois foi aprovado pelo Banco Central. Então, isso é nossa dinâmica Web 2. Nossa dinâmica Web 3, ela é parecida,
só que a gente cria um ambiente programável compatível com contratos inteligentes e com blockchain. A gente cria uma criptogovernança compatível com moedas estáveis, criptomoedas, NFTs, onde a gente consegue rodar inteligência artificial em cima. E depois, uma vez que a gente tem esse ambiente, que a gente cria um bitcoinzinho da governança pública, a gente pede o reconhecimento diplomático e institucional de cidades e governos para criar uma extensão de soberanias e para poder revender a governança deles dentro desse ambiente e adquirir usuários e cidadãos no Brasil inteiro, América Latina inteira e mundo inteiro. Perfeito. Tu falou que o TUS é uma fintech, mas também poderia ser pensado em uma govtech. Tu pode explicar melhor essa junção e como vocês estão pensando, assim, de uma maneira muito prática para quem tá vendo aqui entender? Acho que se a gente for pensar numa lógica talvez do cidadão utilizando esse serviço, possa ficar mais claro. Como seria essa utilização dessa fintech, govtech? Então, acho que se a gente define GovTech como tecnologias de governança, a gente é definitivamente uma GovTech. Se a gente define GovTech como prestador de serviço para governo, a gente é bem parcialmente uma GovTech, porque a gente considera os governos como nossos parceiros e não apenas como nossos clientes. Porque a gente entende que o nosso cliente é o usuário final e nosso parceiro é o governo. Nosso cliente é realmente o cidadão e as organizações digitais. Então, os serviços como Open Finance nos caracterizam como o que a gente poderia chamar de Embedded Finance. Os serviços futuros como Open Education, Open Health, poderiam se encaixar no futuro como o que a gente chamaria de Embedded Education ou Embedded Health, por exemplo. Então, é muito mais que a gente agrega muitos serviços. Os microserviços financeiros são extremamente relevantes porque a gente se propõe a organizar valores. Então, precisa tokenizar esses valores, precisa poder pagar por esses valores, organizando o comércio, as cooperativas, as identidades, os impostos, que tudo isso daí precisa poder ser pago e transacionado. Por isso, a gente usa muitas funcionalidades das fintechs e a gente embeda muitas soluções de fintech, mas no nosso guarda-chuva a gente é uma tecnologia de governança, ou seja, talvez um novo capítulo das GovTechs. Perfeito, tu falou em tokenizar. Pode também dar uma explicada para o público o conceito da tokenização, especialmente nesse contexto de serviços? Claro, então a tokenização é a representação digital via contratos inteligentes de algumas regras de colaboração no mundo real. Então, é a conexão da regra do jogo no mundo real dentro de um contrato programável. Então, por exemplo, a gente pode escrever no papel e caneta que você me deve R$10 e eu te mando uma nota a papel para você me pagar esses R$10 depois desse período. Se a gente tokeniza esse acordo, você pode ter R$10 numa wallet programável com chaves de API. Eu posso programar um contrato que fala que no final do mês que vem você me deve R$10, então automaticamente os R$10 vão ser transferidos para a minha wallet. E esse processo de programar nossos acordos, e principalmente programar acordos de coisas do mundo real, dos acordos reais de pessoas reais, esse processo é o que a gente chama de tokenização. E é aí que a gente joga as regras do mundo real e a governança do mundo real para um ambiente programável. Porque, por exemplo, se você não me pagar no mundo real, vou ter que acionar um juiz e o Estado-nação e a Westfália e o sistema de maps, printers and guns para executar isso. Porque eles foram a testemunha e o ambiente do direito. Quando a gente fala de tokenização, a gente precisa executar contratos inteligentes, ou seja, a gente precisa executar comandos de software, que é como se fosse apertar Enter numa função Excel, por exemplo, para executar o contrato e executar não só funções, mas executar direitos e obrigações diretamente na rede. Então, esse processo todo, ele se chama de tokenização, funciona para várias coisas
no ambiente de colaboração, funcionar com finanças, com valores, com crédito, com seguro, mas também com arte, com NFTs e com qualquer tipo de acordo, inclusive o acordo mais raiz que a sociedade tem, que é a própria Constituição. Então, a gente poderia completamente tokenizar uma Constituição e executar com programabilidade as regras que sustentam um contrato social. E quando a gente fala de um país, a gente fala da Constituição. Indo para um caso prático, eu acho que a tokenização, as NFTs ficaram muito famosas naquele primeiro momento, né, que eram muito voltados para a arte. Acho que a tua explicação traz aí toda uma vertente da importância disso em contratos não só sociais, mas contratos de dia a dia, com o governo, com outras pessoas, com outras empresas. E aí, indo para esse âmbito do dia a dia, como um cidadão, como alguém que está assistindo a gente vai utilizar, ou quando ele vai utilizar a plataforma do Tools for the Commons? Então, aqui eu vou comparar muito com a Estônia. Então, é uma das grandes inspirações. O que aconteceu com a Estônia? A Estônia saiu da União Soviética no começo dos anos 90, ou seja, pós-internet. A internet ela nasceu em 88, 89, quando era bem incipiente. Então, eles saíram da burocracia analógica comunista soviética diretamente para entrar na Europa e subsequentemente na União Europeia. E eles ficaram com muita trauma, obviamente, do sistema soviético, mas muita trauma também de toda a burocracia e a corrupção que vinha com isso, não? Então, tanto o sistema de controles de tudo e da corrupção endêmica do sistema. Então, para não passar por esse processo de corrupção e burocracia, eles foram diretamente para blockchain. Então, antes até do Bitcoin nascer, acho que um dos primeiros sistemas institucionais de blockchain, tirando os sistemas militares e o exército, foi a própria Estônia. E eles já programaram o Estado e as regras cíveis no D0. E hoje tem um produto que se chama e-Estônia, onde você, a gente consegue amanhã, em menos de 24 horas, se cadastrar na e-Estônia e ser residente digital na Estônia sem nem pisar aí. A gente consegue ser residente da União Europeia, morando aqui e nunca pisando lá. Da mesma forma que se consegue ter uma conta no PayPal sem nunca ter que ir nos Estados Unidos, onde eles têm o headquarter, né? Então, o que a gente faz é democratizar isso. Então, supondo que um país, um estado, uma cidade tenha uma governança legal, onde é funcional, é prazeroso, incentiva a colaboração vamos supor que as políticas públicas elas incentivam isso, ou seja, uma junta comercial rápida, umas políticas de saúde eficientes, boas, políticas de educação bastante promissoras, que realmente mostram resultado, etc. A gente poderia programar essa política pública, criar várias funções, vários micromódulos, como se a gente pegasse GovBR e quebrasse isso em 1000 micromódulos, a gente empacota isso numa função, como se fosse uma licença Microsoft, e a gente vende isso, como se fosse GovBR as a Service e Estônia as a Service. Então vamos supor que uma cidade, estado de São Paulo, será São Carlos, Guarulhos, Ribeirão Preto, tem uma excelente política pública ou alguns núcleos muito bons de políticas públicas, eles poderiam tokenizar eles, criar um microserviço e exportar isso. E aí você poderia ter, por exemplo, 3 IDs, 3 residências, uma padrão, o GovBR, com o login sênior, mas, por exemplo, você poderia ter outro login na Estônia e um terceiro login, por exemplo, numa jurisdição especial da cidade ou da província, por exemplo, de La Rioja, na Argentina, com o login sênior, com várias políticas públicas de lá que você baixaria
dentro do teu ambiente de login, escolhendo os microserviços públicos, e aí com isso La Rioja ganharia dinheiro com os impostos, a Estônia também e o governo brasileiro também, e cada um ganhando dinheiro pelos serviços de maior qualidade que você escolheu. Então, funcionaria até como um incentivo para os governos começarem a prestar um serviço melhor, né? Exatamente, prestar um serviço melhor e para criar uma competição de governança. Porque se ter acesso à internet abre a competição de governança, que qualquer cidadão, ao invés de ter um sujeito, um refém de um sistema, ele começa a ser tratado como um cliente de vários sistemas operacionais de governança e que ele consegue juntar microserviços e escolher as funcionalidades públicas que fazem mais sentido para ele, aí a gente vai ter uma corrida para a excelência. Porque hoje o que acontece é que a relação entre o cidadão, e para não entrar nos extremos de sujeito, escravo, etc., mas ela é no mínimo como uma relação de acionista. Então, o que uma empresa faz, um CEO faz com seus acionistas? É uma constante sedução, não? Ou você presta contas para se manter na posição de CEO, e se você falhar, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é que os acionistas vão chamar uma assembleia e eles vão demitir o CEO e trocar de CEO, que é o que acontece com as eleições, né? Então, em vez de pedir dinheiro, você pede voto e aí você tenta manter a tua gestão, teu papel de executivo, a partir da interação que você tem, da relação que você tem com os acionistas. A gente quer mudar essa lógica. A gente quer ir muito mais numa lógica de cliente e não mais de acionista. Então, em vez de dar voto ou dinheiro, você escolhe pagando mais ou menos o governo, e o que acontece quando você é um cliente da Samsung e que você não gosta da Samsung, você rescinde com a Samsung, devolve o celular e compra na Apple. E isso, ao meu ver, é ainda mais poderoso para criar accountability com os governos do que os acionistas, porque com isso você consegue trocar o sistema. Então, se amanhã metade dos clientes da Samsung rescindem com Samsung, devolvem o celular e vão todos para a Apple, Samsung no dia seguinte vai ter que mudar completamente a estratégia porque eles se tornaram obsoletos para corrigir um feature, um bug que dá muito errado na Samsung. E então é empoderar os cidadãos como clientes e não como acionistas, porque se o feature está ruim da Samsung, o castigo não é demitir o CEO, é trocar de celular, trocar de marca, né? Então, a gente quer criar esse tipo de dinâmica com os governos para criar essa corrida para a excelência. Perfeito. Acho que tem muitos pontos em comuns com o que o Colab tem feito também, que é de ajudar os governos a saírem da burocracia ali de papel do dia a dia e não transformar isso numa e-burocracia, né? Não digitalizar meramente a burocracia, mas compreender os processos, melhorar isso para o mundo digital e fazer uma melhoria e otimização constante. Então, só dando aqui, eu acho que, e aí se eu estiver errado, por favor, me corrija, um exemplo do que o Tools for the Commons faz é, por exemplo, como se um cliente Colab faz uma digitalização, a digitização de um processo inteiro dele, como, não sei, um cadastro de CNPJ, por exemplo. A gente leva isso para um ambiente virtual através do Colab e, eventualmente, considerando a qualidade do serviço e as facilidades que estão sendo oferecidas pelo município, o TUS pega aquilo e joga para um âmbito mais amplo, não só limitado ao Brasil, mas talvez até mesmo de mundo, se você talvez queira abrir uma empresa, abra aqui, em qualquer cidade que seja brasileira, que está com esse processo digitalizado aí pelo Colab, já está disponível na internet, vocês acessam, vocês dão são uma ponte, digamos assim, entre esse cidadão mais mundial a um serviço num âmbito bem local, provavelmente. É isso mesmo? É mais ou menos essa lógica? É por aí. Então,
o que posso fazer é te dar um exemplo prático do que a gente faz, do que já está no ar e do embrião de desenvolvimento que a gente tem no Brasil e que poderia entrar nesse esquema de colaboração. Então, nosso primeiro cargo-chefe, primeiro produto, ele foi no leste africano. Foi na Tanzânia, na República Autônoma de Zanzibar, onde a gente construiu todo o sistema operacional, o arcabouço e o sistema legal também, de uma zona de economia digital que se chama a Digital Free Zone, em Zanzibar, que foi formalizada via decreto, uma parceria público-privada que se tornou um decreto. Ela funciona igual Hong Kong ou igual Shenzhen, um país, dois sistemas. Então, teve uma terceirização do direito digital dentro do âmbito do direito civil, que foi terceirizado para outro regulador, que não é o Estado-nação, mas que é a gente, um grupo de parceiros que a gente tem em Zanzibar. E lá a gente consegue recriar regras monetárias, regras comerciais, regras de resolução de disputas e programar esse ambiente inteiro. Ou seja, o código é a lei, não é mais a lei que é o código. Então lá se pode, igual na Estônia, já abrir uma empresa, abrir uma filial, uma afiliada. Você pode ter o que a gente chama de gêmeo digital. Então, gêmeo digital do CPF, gêmeo digital do CNPJ. Tudo isso daí rodando no território digital tanzaniano, mesmo você morando aqui. Então, você poderia ter uma empresa lá que gozaria de um sistema de data center, de poder computacional, de privacidade, de programabilidade, de conectividade com cripto, de conectividade com e-commerce, com meios de pagamento, Web 2, Web 3, com sistemas que a gente chama da rede Mycelium, que conecta vários sistemas de conectividade como uma utilidade pública, ou seja, entrando nessa jurisdição automaticamente, já mesmo morando no Brasil, você já vai pegar o Starlink mais próximo que roda na própria rede para garantir uma conectividade, porque para criar um país na rede, você precisa ter uma rede boa, e a rede ela precisa ser uma utilidade pública, um public good, não? Igual ter uma estrada e uma rua segura e limpa no mundo físico. Então, isso é o ambiente onde se entra como residente digital. Isso já está live, está no ar. A gente está com mais ou menos 100 testers beta e a partir de janeiro a gente começa a comercialização mais agressiva para ter milhares e dezenas, centenas de milhares de usuários na zona, que já é a zona mais moderna do mundo. E está na África, não está no Vale do Silício, não está na Escandinávia, está na África. Então isso é uma forma de transformar os países também de exportadores de commodities a exportadores de governanças e políticas monetárias com um super padrão. E trazendo isso para o Brasil, o que a gente poderia fazer dentro da realidade brasileira, que é uma república federativa, que tem várias instâncias, várias associações de indústria e estados, seria começar a ter alguns sandbox, por exemplo, digitalizando, criando um sandbox de juntas comerciais, com algumas juntas comerciais aderindo a esse novo padrão digital, como se a gente tivesse um ID único, como se fosse uma WorldCoin das organizações, das juntas comerciais, e que as juntas comerciais poderiam uma a uma reconhecer. E aí, em cima disso, a gente poderia ter novos mercados de capitais, então a gente poderia plugar isso com o sandbox da CVM, por exemplo, e já começar a investir em startups a partir de mercados programáveis de investimento, tokenizados, que poderiam investir diretamente nas empresas já registradas nas juntas comerciais conectados com os impostos. Ou seja, seria reverter completamente a lógica de, como você bem falou, não é digitalizar a burocracia e criar uma burocracia digital. É o contrário, é baixar um novo software de colaboração e reconhecer esse novo software como um ambiente, uma governança absolutamente legítima para organizar partes das utilidades públicas.
Então a gente entende que é dessa forma e como uma empresa com Colab que nasce tech também, que deve entender muito bem de APIs, de interoperabilidade, aí é só falar API, que a gente fala a mesma língua, e criar um pacote de microserviços de políticas públicas que qualquer cidade, junta comercial, associação de indústria, congresso, país pode baixar para operar sua utilidade pública. Perfeito. Acho que tem dois pontos que vale ser reforçado, que tu falou no início, o Government as a Service, né? O governo como serviço. Eu acho que um pouquinho do que tu está falando agora envolve também muito a infraestrutura pública digital, né? Também só para ilustrar melhor para quem tá aqui com a gente. Um exemplo, o Colab ele é um software as a service, então ele está disponibilizado em nuvem, tu não vai precisar baixar não vai ter que instalar nenhum tipo de serviço de sistema dentro dos teus aparelhos. Pelo próprio navegador, você já vai ter essa disponibilidade. No caso do Colab, a gente tem um aplicativo para o cidadão também, mas para os governos eles podem criar essa tecnologia toda dentro do seu próprio navegador. E aí oferecer, criar, desenvolver todo tipo de serviço que hoje o Colab possibilita. A ideia do Government as a Service, e aí de novo, Hugo, se eu estiver errado, por favor me corrija, é uma oferta mais ampla desses serviços online, acredito que no modelo similar, né, eventualmente num pagamento de uma assinatura e a disponibilização disso através de um navegador, num serviço que está em nuvem. Isso envolve o outro ponto que a gente conversou agora um pouquinho, que é a infraestrutura pública digital, que é, basicamente, a gente tem uma infraestrutura pública como estradas, que são de utilização de todos, né, boa parte das pessoas. A infraestrutura pública digital é essa lógica aplicada no mundo digital, como o nome mesmo diz, onde o governo está oferecendo a possibilidade dos cidadãos, seja do seu país ou como o TUS busca fazer para além, né, para qualquer cidadão de qualquer outro lugar, ter acesso a essa infraestrutura. É isso mesmo, é essa lógica? É, exatamente. Então, não acho que a gente é um governo como serviço, pelo menos certamente não o governo dos três poderes no Planalto, em Brasília, digitalizado, que você consegue baixar, não é nessa lógica. É muito mais numa lógica pública mesmo. E o que é pública? É acessível para todos. O todos quem que é? É quem tem um RG brasileiro? Não. É quem é um ser humano. Então é por isso que a gente chama Tools for the Commons, que tem muito a ver com os commons. Quais são os recursos que todos nós compartilhamos? E a gente entende que a conectividade e o acesso à internet, a regra democrática da internet, que é cada um consegue interagir com cada um e organizar e governar organizações dentro da rede, isso a gente entende que é a coisa mais democrática que existe, né? Desde que a gente tenha uma boa conectividade, acesso à internet, uma educação mínima digital. Então, por isso que a gente se entende muito mais como uma infraestrutura pública digital para criar um novo paradigma, uma nova solução de governança, e não de governo, a gente tem que redefinir o que é um governo, mas é uma governança pública, ou seja, acessível a todos, democrática, ou seja, onde existe um consenso, o poder pelo povo, do povo para o povo. Então, a gente pode criar um sistema de consenso com opt-in and out, apenas compra e consome o que você gostou e o que nos ambientes onde existe um consentimento entre a governança e os governados. E a gente cria a infra para isso, nas três camadas. A primeira é ter data center, ter conectividade, ter armazenamento de dados, ter poder computacional. A gente traz parceiros que garantem essa infraestrutura, que é tão crucial quanto ter estradas no mundo físico. Em cima disso, novas governanças como junta comercial, resolução de disputas, poder criar cooperativas, poder criar sindicatos, poder governar as leis do trabalho, da saúde, da educação, para qualquer um que é um ser humano, por isso que é absolutamente público e absolutamente universal.
E, em cima disso, criar várias aplicações e interoperabilidade para poder interagir com sistemas como o Colab, por exemplo, ou quem quiser criar um novo plano de saúde, vem cá e programa, novo sistema de educação EAD, vem lá e programa. Então, toda essa camada de aplicações, isso tudo como um buquê que o cidadão e o governo conseguem baixar se ele achar que isso é interessante como infraestrutura pública para governar políticas públicas. Perfeito. A gente já conversou um pouquinho antes, né? Tu me falou muito da utilização, e aí tentando também, tentando ilustrar a utilização do Tools for the Commons. A gente está vivendo aí um momento ainda pós-pandemia de muitos nômades digitais, né? Então, alguém que mora no Brasil, trabalha inclusive talvez em alguma empresa brasileira, mas está viajando, seja na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Pelo que conversamos da última vez, o Tools for the Commons é uma excelente ferramenta para esse cidadão mais global, esse nômade digital. Ainda se mantém isso? E se mantém, quais são os benefícios para, por exemplo, esse tipo de cliente? Então, a gente tem dois tipos de clientes. O que você descreveu é nossa primeira categoria, que é o que a gente chama de Power User. E a gente tem outra categoria que vou comentar, mais de contingência, que é o Powerless. Então, o Power User, ele é exatamente esse novo empreendedor muito ligado ao futuro do trabalho sem fronteiras, trabalho sem horários, precisa de uma conectividade, e é por aí que vai boa parte da economia. Acho que a economia tradicional não vai morrer, mas muita parte dela vai ser absolutamente reformulada com o futuro do trabalho e da colaboração. Então, saber se a pessoa que está sentada no laptop para criar um conteúdo, ela está sentada não sei, na Lapa, em São Paulo, ou em Olinda, por exemplo, para saber se, onde e como ela vai pagar impostos, isso é bem pouco relevante no mundo digital, considerando que quem, por exemplo, tem uma lojinha na rua deve pagar impostos para ter uma rua limpa, segura, etc. Faz muito sentido. Mas quem opera no mundo digital deve pagar impostos para ter isso tudo funcionando. Então, uma boa conectividade, um acesso à internet, um bom poder computacional. E muitas vezes essa infra ela não é nem pública, muitas vezes ela é privada. Hoje, por exemplo, a gente está provavelmente fazendo um live stream depois, que provavelmente vai usar uma Google, uma Amazon, um YouTube para pagar isso. Então, faz mais sentido pagar as infraestruturas que sustentam o tipo de colaboração que a gente está tendo e onde eu vejo uma grande oportunidade para os governos. Então, se a gente usa esse exemplo do nômade digital que é brasileiro, que viaja no mundo inteiro, a gente tem 3 possibilidades. Possibilidade número 1, ele não faz o opt-out do Brasil, ele não faz a saída fiscal dele no Brasil, ele continua pagando impostos, o que, desculpa meu francês, mas é burro em termos de otimização fiscal, mas por crenças ou por falta de organização, ele vai continuar a pagar aqui, talvez ele vai também pagar em outro país, mas ele continua pagando impostos para sustentar a burocracia e a estrada e a energia no Brasil, enquanto é uma infra pública completamente diferente que ele está usando, ou seja, ele não está colhendo o benefício do serviço que ele está pagando. Segunda possibilidade, ele faz a saída fiscal e ele se desconecta completamente do esforço de colaboração e de financiamento coletivo das infraestruturas públicas. Então, essa pessoa, se tiver uma guerra, por exemplo, isso é injusto com a sociedade, porque se essa pessoa for atacada no meio de uma guerra, que precisa enviar a FAB para socorrer as pessoas igual no Líbano e Israel, ele ainda vai gozar desse benefício, sendo que ele já fez a saída fiscal. E o que a gente cria é um terceiro ambiente que acho que é mais justo para o indivíduo e para a coletividade ao mesmo tempo, que é capacitar o Brasil, por exemplo, para criar uma infraestrutura digital mundial brasileira
e para ter uma saída fiscal apenas parcial. Então, se poderia sair fiscalmente do Brasil físico, mas poderia continuar a operar no Brasil digital. Imagina se a gente conecta data center, Starlink, uma junta comercial global onde se consegue fazer negócios facilmente com China, com Estados Unidos, com a África, se tem um plano de saúde global permissionado, reconhecido pelo Brasil, que é um plano de saúde público. Você começa a imprimir o SUS em vários lugares do mundo e aí se começa a ter várias camadas de serviços públicos. Se continua a pagar impostos no Brasil digital, porque o Brasil fez um rollout de data centers no mundo inteiro, de Starlink, comprou uma franquia Starlink para todos os brasileiros e acho que isso concilia, eu acho que a liberdade individual, mas isso cria uma extensão, acho que de ofertas públicas para a sociedade brasileira, se é que as pessoas querem continuar a efetivamente contribuir para essa sociedade independente do CEP. E aí tu falou também do outro modelo que é o Less User. E aí tem outro modelo que é o que a gente chama de Powerless. Então o Powerless é quem não escolheu essa situação. Então o Power User ele escolheu, ele quer empreender, ele tem sede de conhecer mais coisas, para ele não faz sentido ficar só num CEP único, que é uma característica da humanidade. Acho que é pré-revolução agrária, pré-Westfália, as sociedades foram essencialmente nômades, né? Mas aí a gente tem cada vez mais o outro perfil que é o Powerless. Quem que é o Powerless? É tribos indígenas, favelas, refugiados modernos, refugiados climáticos, refugiados geopolíticos. Então, o que acontece quando cai uma bomba, que é o que existe pouco no Brasil, mas existe muito no mundo? Cai uma bomba, você tem que fugir. Você foge, teu estado quebrou, exemplo, o Líbano. Quem fugiu do Líbano e foi agora para a Síria tem um problema muito sério, porque eles são refugiados, ou seja, eles entram numa classe de sub-humanos, não sub-sapiens. E aí eles entram nas tendas das Nações Unidas e eles são um sub-humano que não tem documentação no outro país, e aí está nessa transição. E aí, na melhor das hipóteses, a instituição de transição é uma operação de resgate das Nações Unidas e dos capacetes azuis, não, que fazem essa intervenção como instituição transitória. A gente poderia completamente ter uma instituição transitória e uma nova geopolítica, uma nova tecnogeopolítica para criar essas instituições de transição para quem passou pelas catástrofes no Rio Grande do Sul, com as enchentes, para quem passa por guerra, para quem passa por vários tipos de dramas, e para manter uma instituição, como se fosse um novo país digital nas Nações Unidas, onde todo mundo baixa um passaporte automaticamente, já com CNPJ e já todo o pacote do cidadão global, reconhecida pela ONU, operado pela rede e, idealmente, até capacitado por um grupo de países. Então, se a gente pensa na geopolítica brasileira, acho que é uma coisa e que sempre foi muito neutra, por isso gosto muito do Brasil e por isso acho que essa solução líder mundial ela pode sair do Brasil. O Brasil já articula muito bem, não briga com ninguém. Na pior das hipóteses, briga por uma carne ou briga por um comentário ruim no Twitter, mas não tem briga real assim. Conflito, não né? tem conflitos pesados. E isso é maravilhoso, ser brasileiro nesse ambiente geopolítico. Isso pode ser uma nova geopolítica. Então, se a gente tivesse um módulo de formação dos novos diplomatas do Itamaraty, num Itamaraty digital, para criar novas governanças digitais, e ao invés de criar o Banco dos BRICS, ou ao invés de fazer um acordo, sei lá, Mercosul-UE, ou ao invés de criar um Mercosul, ou ao invés de buscar sempre relações tranquilas diplomáticas, para ter benefícios econômicos via todas essas alianças, acho que muito até política muito do Brasil dos últimos 30 anos e o que a gente viu, por exemplo, o Lula fazer bastante nas últimas 2, 3 décadas e até anteriormente, a gente poderia ter uma ferramenta nacional brasileira, um patrimônio nacional de tecnogeopolítica.
E aí o Brasil poderia exportar essas instituições de transição e apoiar o mundo, a humanidade, que acho que é algo onde, independente do viés político, acho que muitos brasileiros se encontram e se entendem, que acho que é algo que é muito mais nacional do que partidário. Então, isso é o tipo de soluções também de construção de novas geopolíticas, onde não somente para os brasileiros, mas para o mundo tem a oportunidade de exportar uma ferramenta de paz e prosperidade sensacional para a humanidade, eu acho. E tem poucos países legítimos tecnologicamente, geopoliticamente, em termos de sociedade, legítimos para fazer isso, e acho que o Brasil é um deles. Perfeito, perfeito, Hugo. Excelente a nossa conversa, acho que deu muito conteúdo para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem, procurarem mais sobre o Tools for Commons. Tu quer deixar, vocês estão no LinkedIn, como é que o pessoal pode te achar, como é que o pessoal pode ouvir mais sobre vocês? Claro, a gente tem uma página no LinkedIn, da Tools for the Commons, a gente tem uma no X, ex-Twitter, tftc.xyz. Então, vocês podem nos acessar via esses canais. A gente tem uma newsletter, a gente tem um podcast, a gente tem uma comunidade que a gente organiza via um grupo WhatsApp, a gente faz happy hour, a gente participa muito de pop-up cities, esse conceito. Então, vocês podem encontrar a gente na maior parte das pop-up cities no mundo. E a gente quer divulgar esse novo paradigma e a gente agradece qualquer oportunidade de divulgar esses conceitos. A gente procura mais parcerias com startups, com governos, com a sociedade civil, e no que precisar a gente está à disposição. É sempre interessante ver como o GovTex, mundo afora, tem ajudado a melhorar a relação cidadão-governo, ou como tu mesmo colocou, cidadão-governança, né? E estimular uma melhor entrega de serviços públicos. Acho que temos isso muito em comum aqui, tanto o Tools como o Colab. Muito obrigado, Hugo. Obrigado a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau. Pessoal, continuem aí acessando os conteúdos do Colab Gov Summit. Tem muita conversa tão interessante como essa aqui acontecendo, tá bom? Obrigado e bom dia para vocês. Ei! Antes de você sair daqui, eu sei que o conteúdo acabou de acabar, mas antes de sair daqui, faz um favor. Comenta aí embaixo o que é que você achou dessa palestra, o que é que você achou desse conteúdo que a gente acabou de compartilhar. Eu estou achando muito legal tudo que a gente está fazendo, são vários meses de preparação, então comenta aí, diz o que é que você achou, também faz um favor, pesquisa um pouco mais sobre Colab, pesquisa também sobre o Conecta Colab, o nosso curso de transformação digital em cidades e governos, e marca a gente nas redes sociais. Marca a gente, chama mais gente para participar, vamos fazer uma grande mobilização aí para a gente melhorar os governos, melhorar a participação cidadã e fazer grandes transformações positivas na vida das pessoas. Obrigado, viu?